E aí, pessoal do nono, vamos para mais uma aula sobre Guerra Fria. Agora a gente vai estudar de fato a guerra. A gente sabe que não houve um confronto entre Estados Unidos e União Soviética diretamente, mas houve financiamento e houve interferência desses dois países em conflitos regionais pelo mundo. E é isso que a gente vai estudar hoje. Guerras e revoluções durante a Guerra Fria. Então vamos começar pela Revolução Socialista na China. Tudo começa com o final da Segunda Guerra Mundial. Então os japoneses com a derrota do eixo, eles perdem o direito de ocupar os países como China, Coreia e Indochina, certo? Então, até a Segunda Guerra Mundial, o, a China era governada por imperadores. E com a derrota do Japão, com o fim da interferência do Japão nas questões internas chinesas, o último imperador ele vai ser deposto em 1911, ainda antes da Primeira Guerra, e depois disso, depois da deposição desse último imperador, a China ela se afunda em problemas graves com produção de alimentos, por exemplo. É um país altamente agrário e que tem o Japão sempre na sua cola, sempre atrapalhando ali a sua independência nacional. Então, nenhum grupo que ocupou o governo depois desse último imperador, o Puyi, eles vão dar conta, eles vão dar resposta à invasão do Japão e aos problemas sociais e econômicos da China. Mas é quando é, a adesão popular começa a se concentrar, por exemplo, nos ideais do Partido Comunista Chinês. Por quê? Porque esse partido centralizado ali na pessoa do Mao Tse Tung, eles tinham um discurso altamente nacionalista de não aceitação de interferência externa. Fora isso, o Partido Comunista ele prometia resolver os problemas da China. E aí a população passa a apoiar, claro que não toda, né, mas uma grande parte da população chinesa passa a apoiar a, os grupos ligados ao Partido Comunista chinês que vai ali começar uma luta contra os estrangeiros e também contra os grupos chineses que, digamos, não tinha interesse de fato e também não tinha força suficiente para se impor contra os estrangeiros e ainda dificultava a união dos chineses. Essa ideia de se unir contra a interferência estrangeira. Então, o Partido Comunista Chinês, a partir de Mao Tse Tung, ele vai começar a uma intensa atividade militar, tomando cidades importantes na China até chegar na capital e tomar o poder total, instituir ali e criar a República Socialista Chinesa. Então, em 1937, o Japão ocupou militarmente o território chinês. Sem nenhum tipo de reação do governo chinês, os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, lideraram a resistência chinesa e ganharam o apoio de grande parte da população. E aí, em 1949, o Mao Tse-tung ele proclama a fundação da República Popular da China sob o regime socialista alinhado aí com a União Soviética nesse período de Guerra Fria. Então a União Soviética, que já é uma potência militar, tem aí um super aliado que, graças
ao regime socialista na China, vai transformar a China de um país altamente agrário numa superpotência militar e industrial em pouquíssimo tempo. Essa aceleração, essa aceleração política, econômica e também industrial, ela faz parte de um plano político e econômico chamado Grande Salto para Frente. E foi nessa perspectiva que Mao Tse Tung ele queria levar a China para o patamar de superpotência. Só que de início não funcionou. Apesar dos esforços do governo chinês de organizar o trabalho agrícola em cooperativa e também as indústrias, ainda foi de uma forma altamente desorganizada que fez com que a produção fosse pouca, tanto a produção agrícola quanto a produção industrial, levando a um aumento na fome muito grande. Só que esses problemas vão ser resolvidos mais para frente e a China vai se tornando, no decorrer da década de 50, uma grande potência. E aí, para tentar driblar a queda de apoio da população ao governo chinês por causa do crescimento da fome, do crescimento do desemprego e etc., o governo chinês ele lança a Revolução Cultural, ou seja, vai ser criado um regimento cultural em que os chineses eles serão obrigados a cumprir. O que é que previa? Com a crise, as críticas também vieram e o governo se enfraqueceu diante da população. Para tentar recuperar a sua imagem e a confiança na população, Mao Tse-tung lançou seu novo programa de governo, chamado Revolução Cultural. Basicamente, o programa visava combater as influências culturais dos valores ocidentais capitalistas e lançar uma campanha oficial de forte doutrinação ideológica com medidas de perseguição aos opositores de Mao Tse-tung. O principal veículo de informações utilizado era o Livro Vermelho, que foi distribuído por toda a República Comunista e tornou-se leitura obrigatória nas escolas. Então, desde as escolas, desde a educação fundamental, e os chineses já eram doutrinados na escola a partir das palavras do Mao Tse-tung no Livro Vermelho, que está aí, esse livro que era amplamente estudado pelos chineses. Existe um filme chamado O Último Dançarino de Mao, que é muito interessante para você visualizar essa revolução cultural. Do pouco que nas décadas de 60 e 70 os chineses conheciam do mundo ocidental. O máximo que os chineses não conhecessem do mundo ocidental e do conhecimento da sua própria cultura levaria aí, pelo menos em tese, o desinteresse dos chineses ao mundo ocidental, ao mundo capitalista. Então, além de perseguir opositores, houve aí uma larga doutrinação da população a favor das ideias comunistas de Mao Tse-tung e contra qualquer tipo de alternativa capitalista. E a sucessão de Mao se deu com a morte dele em 76. Quem assume é Deng Xiaoping, que assume o governo da China. E, diferente de Mao, ele vai a mesma coisa de Mao, né? Pelo menos na questão militar, o governo continua altamente militarizado, porque se trata de uma ditadura. A política vai ser altamente centralizadora nas mãos do ditador, como era com Mao. Porém, a diferença é que esse novo presidente ele vai se aproximar dos países capitalistas e vai abrir o mercado chinês para o mundo do mercado. E isso é o início
do no início do fim do comunismo econômico da China. Hoje se fala, por exemplo, que a China é um dos países mais capitalistas do mundo. E, de certa forma, é verdade. Na política, não. Na política é uma ditadura fechada, como, como se espera ser uma ditadura comunista. Uma ditadura fechada é uma ditadura que persegue opositores e que existe um parlamento, porém o parlamento é, está submetido à autoridade do presidente, do ditador, certo? Mas economicamente, a economia da China é bastante aberta, inclusive em pouco tempo, desde a década de 70 até agora, a China ela deu um pulo é, e se tornou hoje a segunda economia mais poderosa do mundo, com grandes possibilidades de futuramente se tornar a primeira economia mais forte do mundo, certo? E graças aí a essa drástica mudança implementada pelo Deng Xiaoping, em que ele prefere abrir a economia ao mundo do mercado. Lembrando que a economia comunista, como acontecia na União Soviética, era estatal e fechada. Fechada apenas com o bloco comunista. Então, a União Soviética ele mantinha relações comerciais e econômicas com o seu bloco. E a China, digamos que se rebelou e abriu a sua economia para os países capitalistas. Independência da Indochina e a Guerra do Vietnã. A gente falou tanto na Segunda Guerra de Indochina e agora a gente vai ver quais são os países que formavam a Indochina. Então, como eu falei, a Indochina foi ocupada pelo Japão na Segunda Guerra. Com a derrota do Japão, a Indochina foi devolvida aos franceses, mas mesmo assim vai haver vários movimentos de rejeição à ocupação francesa, e em 54 essa Indochina vai formar 4 países. Laos, você pode ver no mapa, Camboja ao sul, Laos ao norte, Camboja ao sul, e na parte oriental da Indochina, o Vietnã, que vai ser dividido em dois: Vietnã do Norte, com alinhamento à União Soviética, e Vietnã do Sul, com alinhamento aos Estados Unidos. E aí vai se desenvolver uma violenta guerra entre os dois Vietnãs. Partindo do Vietnã do Norte comunista, eles invadem o Vietnã do Sul capitalista. Isso fez com que os Estados Unidos eles se metessem no conflito, mandando para o Vietnã mais de 2 milhões de soldados, claro, durante o conflito inteiro. E aí, em resposta, China e União Soviética, eles também se intrometeram no conflito, injetando ali tanto soldados quanto armamentos para o conflito. O que é que acontece? O conflito aconteceu praticamente em florestas. Então, os guerrilheiros comunistas, eles chamados de Vietcongs, eles se escondiam nas árvores. Isso motivou os americanos a usarem armamentos químicos, inclusive para que as folhas das árvores caíssem, para que eles pudessem enxergar os vietnamitas. O que aconteceu foi que os Estados Unidos usou um armamento chamado napalm, que foi destrutivo para
os vietnamitas, levando a sérias queimaduras. Inclusive, essa imagem aqui rodou o mundo, que é de uma vietnamita nua, criança de 9 anos, correndo e gritando que estava queimando, estava queimando. Ela estava se referindo à pele, inclusive tem fotos dela hoje em dia. Ela ficou com a pele deformada e várias pessoas, vários civis, inclusive crianças e idosos, foram atingidos pela cortina de fumaça que leva a vários problemas como asfixia e também queimaduras sérias na pele. E esse tipo de armamento fez com que a opinião pública dentro dos Estados Unidos ficasse contra a decisão de usar esse tipo de arma. Inclusive, não só usar esse tipo de arma, mas porque os Estados Unidos ele mantinha tantos soldados no conflito, levando a uma barbárie, a um genocídio local. Inclusive, a opinião pública, os artistas, e vão levar o presidente americano a recuar e a retirar inúmeros soldados do Vietnã. Isso vai enfraquecer o lado capitalista e vai favorecer, obviamente, a vitória do Vietnã do Norte comunista. Mas antes de abandonar completamente o conflito, os Estados Unidos abandona primeiro essa arma de gás e começa a intensificar os bombardeios aéreos, que é uma outra coisa que vai levar a milhões de mortes no Vietnã. Porém, mesmo assim, mesmo assim, depois de tantas mortes, cerca de 2 milhões e meio de vietnamitas mortos, buscando a reaproximação com a China, os Estados Unidos passaram a negociar a paz com a Frente de Libertação do Vietnã do Sul. Em 1975, os Estados Unidos sofreram a maior derrota militar de sua história, pois os Vietcongs entraram em Saigon e a transformaram em capital do Vietnã unificado. Então, essa vai ser a primeira grande derrota dos Estados Unidos na Guerra Fria, que vai ser no Vietnã, levando o Vietnã do Sul capitalista ser unificado com o Vietnã do Norte comunista. Essa guerra ela vai chocar as pessoas pelo mundo afora e vai fazer com que grandes astros da música eles se coloquem contra tudo isso. Então, por exemplo, um ex-Beatle, John Lennon, ele vai escrever duas músicas que vão ficar famosíssimas na época, na década de 70, que é Give Peace a Chance, ou seja, dê uma chance para a paz, e uma bem mais famosa talvez é o Imagine, que eu vou colocar o link dessa música com a legenda em português na descrição dessa videoaula, para vocês entenderem na letra dessas músicas uma forma de reação contra a Guerra Fria como um todo e tantas mortes acontecendo por uma questão de interesses particulares. Vamos para a Revolução Cubana, que é um país onde os Estados Unidos também vai enfrentar problemas e mais uma derrota contra a União Soviética. Dois líderes se destacam. À esquerda você tem o Ernesto Che Guevara, um médico argentino, e o Fidel Castro, de mão erguida, que vai ser o grande líder cubano da Revolução, como também vai assumir o governo cubano. Certo? Eles juntos com seu irmão, o Raul Castro também, e mais
vários militares revoltosos com a ditadura de Fulgêncio Batista, que era um aliado dos Estados Unidos em Cuba, eles vão se juntar, formar uma milícia armada que vai partir das zonas rurais para as zonas urbanas. E aí eles iam nas comunidades rurais pobres, trazendo para essas comunidades, por exemplo, assistência médica, já que o Ernesto ele era médico, e incentivando os camponeses cubanos à revolta, né, a tomar o poder. E aí esses cubanos eles assaltavam quartéis, roubavam munição e armas e iam se embrenhando nas florestas para fazer treinamentos militares, para ensinar os camponeses a técnica de guerrilha. E aí, com mais e mais adesões, o grupo paramilitar se torna muito grande, ao ponto de conquistar facilmente as principais cidades de Cuba. E aí quando chega na periferia de Havana, a capital, Fulgêncio Batista simplesmente abandona o cargo de presidente e foge para os Estados Unidos. E aí Fidel Castro ele tem o trabalho de render os grupos militares que ainda eram apoiadores de Fulgêncio Batista e acaba controlando todos os quartéis e assumindo como presidente de Cuba. Inclusive o Ernesto Guevara ele vai assumir o Ministério das Relações Exteriores de Cuba, inclusive discursando na ONU em uma das ocasiões. Então, o novo país ele vai implementar um regime comunista alinhado com a União Soviética, e é um problema para os Estados Unidos porque Cuba e Estados Unidos eles dividem o mesmo litoral. Inclusive isso vai facilitar, por exemplo, uma outra fase do conflito que é a crise dos mísseis. Então, esse governo de Fidel Castro ele vai conseguir vitórias sociais importantes, como a erradicação do analfabetismo, melhorar índices, claro, obviamente, educacionais e de saúde, vai combater a fome, dentre outros problemas sociais que preocupavam as classes mais baixas. Então, o que foi a crise dos mísseis? Uma disputa que a gente até viu, né, na aula anterior, entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da União Soviética, numa tentativa de abandonarem as armas nucleares, que não foi bem sucedida, e aí com a intenção de se precaver contra novos levantes estadunidenses, Fidel Castro, então governante de Cuba, buscou uma aproximação com o governo de Moscou, que imediatamente instalou mísseis na ilha apontando para os Estados Unidos. Inclusive, antes disso, os Estados Unidos ele tentou invadir Cuba pela Baía dos Porcos e que foi derrotado. Então, os Estados Unidos tinha enfrentado uma derrota no Vietnã e acabou acontecendo outra na Baía dos Porcos, em Cuba. Isso motivou Fidel Castro a buscar um apoio mais efetivo da União Soviética, onde ela instalou mísseis virados, apontados para os Estados Unidos. E isso fez com que o mundo ficasse tenso, porque a invasão a tomada do poder pelos revolucionários cubanos, depois a resposta dos Estados Unidos à invasão a Cuba, que os cubanos vencem, isso acaba com aquela ideia de Guerra Fria. Quer dizer, acaba não, né? Mas deixa suspenso a ideia de Guerra Fria, porque parecia que agora iria ter realmente um conflito entre os mísseis
soviéticos contra os mísseis norte-americanos. E aí, em resposta, os Estados Unidos também apontam mísseis da Flórida para Cuba. E isso vai durar 13 dias até que os dois países chegam a um acordo e retiram os mísseis de Cuba e da Flórida. Inclusive, na revista Veja da época, isso foi noticiado com muito espanto. Olha só a capa de jornal. Você tem o Kennedy no meio, o Khrushchev na direita e o Fidel Castro na esquerda, e no meio o dia em que chegamos perto do fim. Porque imagina aí uma guerra com armamento nuclear entre duas superpotências. Né? Já tinha tido um ensaio no Japão com 2 bombas atômicas, mas só teve um lado atacando. Então imagina 2 superpotências se atacando com bombas nucleares. E aí a ONU entra no meio para tentar negociar um acordo entre Kennedy e a União Soviética. E aí, para que a União Soviética tirasse os seus mísseis de Cuba, os Estados Unidos teve que tirar suas tropas da Turquia, que também havia a presença de armamentos nucleares lá. Então os dois lados chegaram a um acordo e retiraram seus mísseis tanto de Cuba quanto da Turquia. E aí, em 2015, o mundo parou para ver a visita do presidente norte-americano Barack Obama a Cuba, coisa que não tinha acontecido desde a Revolução Cubana. E se falava, por exemplo, e nessa visita o Barack Obama ele liberou as viagens de cubano para os Estados Unidos e de americanos para Cuba, que era uma coisa que estava suspensa. Outra coisa se estava analisando o fim do embargo econômico que os Estados Unidos impôs a Cuba. Todo o bloco capitalista foi proibido de comercializar com Cuba. Por exemplo, se você dá uma pesquisa, você vai ver que os carros que tem em Cuba são carros antigos, são carros rabo de peixe, são Cadillacs, são carros que nós do mundo ocidental capitalista não usamos mais. Isso por causa dessa proibição dos países capitalistas eles comercializarem com os cubanos. E se algum país quebrar esse acordo, então tem-se aí a inimizade dos Estados Unidos, né? Inimizade econômica, obviamente. Mas aí quando tudo indicava para uma reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, o governo Donald Trump acaba derrubando todas essa aproximação dos dois governos. E por fim, a Guerra das Coreias, que era um outro território que estava ocupado pelos japoneses até a Segunda Guerra, e quando acaba a Segunda Guerra e o Japão é derrotado, as duas Coreias também são divididas em duas. O norte fica sob o controle da China e da União Soviética, e o sul sobre a tutela dos Estados Unidos. Diferentemente do que aconteceu no Vietnã, os Estados Unidos ele não sofre nenhuma derrota e se mantém aí as fronteiras dos dois países. Então, mesmo que a Coreia do Norte tenha tentado invadir a Coreia do Sul em 1950, por exemplo, mas que tem a intervenção dos americanos e dos britânicos no conflito ali, equilibrando as duas forças. E aí, em 63, houve o cessar-fogo entre as duas Coreias e, no entanto, até hoje não houve solução para a unificação. Nos primeiros anos do século XXI, houve uma nova ameaça de confronto entre as Coreias. Contudo, a interferência da ONU e de outros países, o confronto que mais uma vez poderia envolver armamentos nucleares, não se confirmou. E aí, agora há pouco, em 2018, houve a reaproximação entre as duas Coreias quando
o presidente Kim Jong-un da Coreia do Norte e Moon Jae-in, que na época era o presidente da Coreia do Sul, eles se encontraram na fronteira e simbolicamente se abraçaram, conversaram e assinaram um tratado de paz e que prevê a retomada das negociações para a unificação das duas Coreias, como também o fim dos trabalhos com armas nucleares. Então, gente, é isso. Por favor, revisem. Ao passo que vocês assistem a aula novamente, vão fazendo atividades de vocês. Então, bons estudos e até a próxima aula.